Uma boa noite a todos, aqui é Yasmin Tavares, repórter do Valor Invest, para mais um saldo do dia 23 de junho de 2023. Mais uma semana que chega ao fim, dessa vez uma semana marcada por decisões importantes de juros, não só aqui no cenário doméstico, como também lá no exterior, nos Estados Unidos e na Europa. E foi uma semana basicamente marcada por quebra de expectativas, não só aqui como lá fora, no qual a sensação de risco voltou a fazer preço no mercado. Os temores de um enfraquecimento das principais economias globais, somadas incertezas sobre a trajetória de juros no Brasil, quase interromperam uma sequência de 9 semanas seguidas de alta da Bolsa. Foi por pouco, mas não foi suficiente. Depois de recuar 1% na véspera, ontem, o Ibovespa conseguiu se safar do negativo no fim dos negócios dessa sexta-feira, em leve alta de 0,04%, aos 118.977 pontos. Na semana, garantiu também leve alta de 0,18%. A Bolsa vinha caminhando para encerrar mais uma semana de ganhos robustos, embalada pela ampla perspectiva do mercado de que o ciclo de cortes nos juros daria início no próximo encontro do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, marcado para agosto. Nisso, nessa onda de otimismo, o índice mais famoso do Brasil, o Ibovespa, chegou a registrar a máxima desde abril de 2020, na última quarta-feira, dia 21, de volta ao patamar de 120 mil pontos. Mas o comunicado da autoridade monetária no fim do mesmo dia, após decisão em que manteve os juros em 13,75% ao ano, gerou mais dúvidas do que certezas. Apesar de ter retirado o trecho em que deixava as portas abertas para novas altas de juros, caso fosse necessário, o Banco Central não deu sinais de que cortes estão por vir. Ao contrário, defendeu que é preciso ter cautela e parcimônia frente à conjuntura atual. Entre os riscos que levaram à decisão de manter a taxa básica de juros, a Selic, inalterada pela 7ª vez seguida, o colegiado mostrou maior preocupação com o processo de desinflação, que se mostra mais lento do que o esperado, e com as expectativas inflacionárias, que também se encontram desancoradas. O tom adotado no comunicado, considerado mais duro pela maioria dos agentes financeiros, frustrou as expectativas do mercado e levou a uma onda vendedora na Bolsa no dia seguinte. Basicamente, se antes o consenso apontava para cortes nos juros em agosto, essa teoria pode ter ficado para trás. Ou melhor, pode ter sido jogada para frente, quem sabe em setembro e quem sabe até mesmo para o ano que vem, em 2024. Fato é que as opiniões agora se dividem entre os que acreditam em anúncios graduais de redução até dezembro e os que seguem a linha mais cautelosa do Banco Central. E à medida que a autoridade monetária mantém os juros em patamar elevado, aumenta a pressão do governo em cima do presidente do colegiado, Roberto Campos Neto, para reduzir a Selic. Tanto Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República, como o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não economizaram nas críticas à decisão. Além de insinuarem que Campos Neto joga contra a sociedade brasileira, os políticos também chamam atenção para o ponto de vista fiscal, uma vez que parte da dívida pública é atrelada à taxa Selic. Conforme cálculos feitos pelo próprio governo, cada ponto percentual da taxa de juros tem um peso de 38 bilhões de reais no montante da dívida pública. Nesse caso, o impacto não se restringe ao desempenho dos setores e da atividade econômica no geral, mas na própria meta estabelecida pelo novo arcabouço fiscal de zerar o déficit das contas públicas. Lá no exterior, nos Estados Unidos, o Banco Central americano manteve a taxa de juros na faixa de 5% a 5,25% na semana passada. No entanto, em meio a um mercado de trabalho ainda aquecido, a autoridade monetária garantiu que mais aumentos vão ser necessários para levar a inflação à meta de 2% ao ano. Da última semana para cá,
o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, voltou a repetir o seu discurso mais duro no combate à inflação, acrescentando que ao menos mais 2 altas de juros devem acontecer até o fim deste ano, algo que até então o titular não havia mencionado. Além disso, enquanto o aumento de preços não dá uma trégua, ele assegurou que não vê cortes nas taxas em nenhum período próximo, ou seja, muito provavelmente deve ficar só para o ano que vem. A preocupação dos investidores com o nível dos juros foi corroborada nesta sexta-feira, depois que a desaceleração de dados da indústria e de serviços nos Estados Unidos reforçaram a ideia de enfraquecimento da atividade americana, aumentando os temores de uma recessão na maior economia do mundo. Em cenário parecido, dados mais fracos na Europa alimentaram as apostas em torno de uma desaceleração da economia europeia também, em um momento no qual bancos centrais da região já sinalizaram que vão elevar ainda mais os juros nos próximos meses. Com sinais de que a luta contra a inflação nas grandes economias do mundo ainda não chegou ao fim, os temores de que uma recessão pode estar prestes a atingir o mundo levou a uma busca por ativo de segurança, como é o caso do dólar. No fim do dia, a moeda americana registrou alta de 0,13% frente ao real, cotada a R$ 4,77. Mas apesar do avanço hoje, nessa sexta-feira, acumulou perdas de 0,85% na semana. Por hoje é só, eu vou ficando com mais um saldo do dia e também da semana, e na semana que vem a gente volta com mais informações sobre o mercado financeiro. Uma boa noite e bom descanso a todos.